Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos começar o nosso estudo de física, né? A física do ensino médio, aquela física que cai no vestibular, que cai no Enem e que é cobrada em uma série de situações e prepara você para o estudo dentro da universidade. Em alguns momentos do nosso curso, nós vamos ver também a física lá da universidade. Nós vamos trazer algumas explicações utilizando cálculo, né, derivadas integrais, mas isto é uma cereja do bolo, é um algo a mais. Se você não tem esse conhecimento do cálculo integral diferencial, não vai atrapalhar o seu estudo, mesmo porque esse trabalho vai ser colocado lá na frente ainda e eu vou procurar falar um pouco da teoria do cálculo diferencial integral para que você possa entender do que a gente vai estar falando. Hoje aqui em Curitiba, no Brasil e no mundo, é dia 19 de outubro de 2016 e o meu relógio está marcando 9 horas e 23 minutos de uma manhã linda de sol depois de uma tempestade terrível. Muita chuva aqui na região sul. Santa Catarina sofreu bastante. Chegou a perder vida o estado de Santa Catarina, né? E aqui foi muita água mesmo. Enquanto isso, o Nordeste sofre, padece com uma seca que já dura mais de 5 anos. Ok, pessoal, então vamos começar vendo o nosso programa, né? Aquilo que a gente vai estudar nessa aula de hoje. Nós vamos conhecer os ramos da física, né? Onde que ela se aplica, os ramos da física, tá? Nós vamos ver algumas coisas sobre algarismos significativos e você vai entender por que eles são importantes dentro da física, né? Algarismos significativos, eles são importantes, né? Para estudarmos algarismos significativos, nós vamos fazer uma rapidíssima revisão de potências de 10. Potências de 10. Vamos fazer alguns exercícios também sobre esse assunto, né? Vamos trabalhar com operações com algarismos significativos, vamos fazer também algumas operações com eles, e os algarismos significativos serão muito importantes para a gente trabalhar a notação científica. Notação científica é uma maneira de você escrever números ou muito grandes ou muito pequenos, né? Notação científica. Na notação científica, a gente usa a potência de 10 aliada aos algarismos significativos, né? Notação científica, sílaba forte ali. Notação científica. E, como não poderia deixar de ser, a física lida com medições, então nós vamos estudar as medidas de comprimento, massa, volume e tempo. Nós precisamos desses conhecimentos para avançarmos para as outras lições, né? Então, tendo visto o nosso programa, né? Vamos dar uma entrada nos nossos slides. Deixe-me pegar, aqui é a minha aula de estatística. Vamos pegar nosso curso de física, ok? Então, visualizar em tela cheia. Já está em tela cheia, vamos deixar assim. Tá aí. Para que serve a física? Primeiro, serve para você fazer o concurso do vestibular, o Enem, ok? Mas em termos práticos, na prática do dia a dia, onde ela nos é útil? Na medicina, né?
nos transportes, na medicina, os exames, né? Quantos exames, tomografia se faz no transporte, tá? Os trens, os aviões, sustentação de aviões, né? A física está presente na energia elétrica, geração e distribuição de energia elétrica, né? Que pode ser tanto hidráulica, da hidráulica, da energia nuclear, eólica, solar. A física está presente em tudo isso aqui, estudando os ventos, estudando os fluidos, né? Estudando o átomo da energia nuclear, ok? A física está dentro das telecomunicações, ela é útil nas telecomunicações, ok? O seu celular, né? A televisão que você assiste, ok? O sinal da TV, o sinal do celular está vindo para favorecer a sua comunicação e o seu lazer, né? Na eletrônica, os computadores, ok? Ninguém vive mais hoje sem um tablet, sem um notebook, sem um computador. Eles são muito importantes, né, no dia a dia. Então tá aí, ó, para que serve a física? Para isso. E a cereja do bolo qual é? O vestibular, o Enem, ok? Tá aqui, ó, uma ilustração de para que serve a física, ok? Olha aqui. Na medicina, né, as tomografias, nos transportes, um avião desse não seria feito sem muito estudo de física, na geração e no transporte, na transmissão da energia elétrica, né? Ó, tá vendo ela aqui sendo gerada e aqui ela está sendo transmitida para as cidades, ok? Nas telecomunicações, olha aqui, uma antena de telecomunicações transmitindo sinais para um satélite que de lá volta para a Terra e é distribuído, né, para diversos aparelhos, diversos dispositivos. Na eletrônica, olha aqui, computadores, televisões, tablets, celulares, tanta coisa, né, aparelhos de som, os próprios aparelhos que fazem os exames na medicina, tá ok? E olha aqui, o raio laser, né? Pura física isso aqui. O raio laser é útil em uma infinidade de coisas. Na medicina, para fazer cirurgias nos olhos, né? Tá? Para você apontar um objeto na Lua, o raio laser vai lá na Lua e aponta para você. Então, muitas utilizações nós teremos para a física, né? E quais são os ramos da física? Tá aí o que a gente vai estudar. Esse é praticamente o nosso programa do nosso curso. Os ramos da física são a mecânica, que estuda o movimento, que já vamos começar no nosso segundo bloco de aulas, a termologia, que estuda o calor, a condução do calor, os efeitos do calor, a acústica, que estuda o som, a ótica, que estuda a luz, e eu tenho um interesse particular neste assunto, a ótica, porque minha esposa é fotógrafa e eu gostaria de poder ajudar o trabalho dela desenvolvendo algumas técnicas, não técnicas que elas já estão desenvolvidas, mas desenvolvendo alguns aprimoramentos ao trabalho dela através da utilização da luz. A eletricidade, né, que estuda a corrente elétrica, tá? E a física moderna, que estuda o átomo, entrou no átomo, né? Ela vai lá atrás daquelas partículas subatômicas, né, e vai estudar tudo isso, tendo em vista a energia nuclear. E o que se diz é que a física clássica, ela... Deixa eu anotar isso para você pegar, tá ok? A física clássica, os teóricos dividem a física em duas categorias, a clássica e a moderna. A física clássica vem desde a história, né, os momentos lá de antes, até o ano 1900. E a
Pós 1900, você tem a física moderna, com Einstein e muitos outros cientistas estudando o átomo. Ok? A radioatividade é uma consequência do estudo do átomo. A teoria da relatividade de Einstein se encaixa no conceito de física moderna, tá? Então, é essa uma divisão abrangente da física, ok? Deixe-me fechar esta janela da minha aula de estatística, ok? Vamos ficar só com a aula de física. Muito bem. Tá aqui, ó, os ramos da física. A mecânica, né? Olha, estudando os movimentos aqui. A óptica, você vê aqui os diversos tipos de movimentos, com peso, sem peso, né? Em rampa, subindo, descendo, tá? Então você vai ver diversos tipos de movimento, nós vamos estudar, tá? E já vamos falar um pouco disso. A óptica, né? Estudando a decomposição da luz e a utilização da luz, a eletricidade, né, aqui caracterizada como o eletromagnetismo, através dos raios, né? Isso aqui, você estuda a física estuda isso em profundidade. E a física moderna, que surge lá em 1900, com a teoria da relatividade, e a física quântica, né? Mergulhando ainda mais no átomo e tentando conhecer em minúcias a constituição da matéria, né? Desmembrando tudo aquilo. Tá ok? Olha só em que se divide a mecânica, né? A mecânica, você vai tê-la dividida no estudo do movimento, tá? O estudo do movimento, que sem se preocupar com o que causa esse movimento, né? Se chama cinemática. Então, você tem nas divisões da mecânica, você vai ter 3 partes. A mecânica, você vai estudar a cinemática, Eu quero dizer aos ouvintes que esta aula não é editada, portanto, esses errinhos, eu não vou retirá-lo daqui, fazer uma edição para retirar, não, eu não tenho tempo para isso, eu trabalho à tarde, tá? Eu estou aqui de manhã dando essa aula, não tenho tempo para fazer esses embelezamentos. Eu vou tentar ser útil a vocês, mas esses vão perdoando esses pequenos erros, tem que apagar o quadro, isso, uma coisa ou outra. Mas a ideia é ser útil a vocês e fazer o que eu gosto. A ideia principal é fazer o que eu gosto, que é dar aula, tá? E a segunda é ser útil, procurar ser útil. E vocês que estão assistindo essa aula, por favor, perdoem esses pequenos deslizes, tá? Eu não vou editar esse vídeo para consertar pequenas falhas. A cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento sem se preocupar com suas causas, né? Somente o movimento. Tá aqui, ok? A outra parte da mecânica, tá? É a estática, que nós vamos estudar também. A estática estuda os corpos em equilíbrio, estuda o equilíbrio, ok? A estática estuda o equilíbrio, tensão, peso, está parado. Existem tensões, existem forças atuando, mas a resultante dessa força é zero. Ou seja, o corpo está parado, o sistema está parado. Isso é o estudo da estática, estuda os corpos em equilíbrio. E, por último, nós temos o estudo do movimento e suas causas. É a dinâmica. Na dinâmica, nós vamos estudar o movimento e as causas desse movimento. Para chegar na dinâmica, nós primeiro estudamos a cinemática, depois a estática, e aí sim, depois de compreendermos as forças que atuam nos corpos em equilíbrio,
vamos juntar esse estudo com o estudo do movimento, e aí nós teremos o estudo do movimento com as causas, com as forças atuantes. Primeiro estudamos o movimento, depois as forças, e depois nós juntamos movimento mais forças atuantes, e nós temos a dinâmica, que é a parte da mecânica que se preocupa com as causas, né? Com o que causa o movimento. Tudo bem? Para estudar essas medidas, essas coisas todas, tá ok? Nós vamos precisar estudar o Sistema Internacional de Unidades, tá? Nós precisamos conhecer que unidades são utilizadas para cada uma das grandezas que atuam na física. Nós temos aqui algumas grandezas, né? Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de substância e intensidade luminosa. Aqui nós temos o nome da unidade, ó, grandeza, e o nome da unidade, ok? Para o comprimento, o Sistema Internacional de Unidades utiliza o metro e não o quilômetro, né? E não o quilômetro, utiliza o metro. Isso aqui é uma padronização internacional. Tudo bem? Na padronização internacional, a unidade base da grandeza comprimento é o metro e o símbolo é M. Para massa é o quilograma. Ok? A unidade básica da grandeza massa é o quilograma e o símbolo você já conhece, o kg. A unidade básica de tempo da grandeza tempo é o segundo, não é o minuto, nem é a hora, é o segundo. Na corrente elétrica é o ampere, na temperatura termodinâmica é o Kelvin, na quantidade de substância é o mol, na intensidade luminosa é o candela. Vamos deixar isso aqui, nós temos. Se a gente precisar trabalhar com o Sistema Internacional de Unidades, a gente sabe que está aqui eles, né? Podemos voltar a ele quantas vezes forem necessárias, mas agora o que a gente precisa fazer é alguns exercícios na nossa lousa para fixarmos os conceitos. Para isso, vamos na nossa lousa, está aqui ela, ok? Vamos apagar a nossa lousa e vamos começar. Então vamos lá, né? Exercícios. Nosso primeiro exercício. Eu li esses dias, né, tem algum tempo, que um professor de uma universidade americana, ele faz uma caminhada ao redor de um lago que tem num bosque, né, próximo à universidade onde ele dá aulas, né? É um professor famoso lá, mas que ele faz essa caminhada todos os dias. E ele disse que ele caminha todos os dias durante 1 hora. Então ele faz uma caminhada de 1 hora. E ele diz que o passo dele, né, isso aqui é o tempo da caminhada, o tempo. E ele diz que o passo, o comprimento do passo dele é de 80 centímetros, né? Isso é o passo, cada passada dele mede 80 centímetros. Tá ok? E o que ele propõe também é que a quantidade de passos que ele dá é de 2 passos por segundo. E aí ele pergunta, quantos quilômetros ele anda por dia? Quantos quilômetros por dia? Então, ele faz uma caminhada de 1 hora, cada passada dele tem 80 centímetros, tá? E cada passo, a cada segundo ele dá 2 passos. Tudo bem? Então veja aqui o seguinte, como é que nós vamos resolver este problema? Vamos fazer o seguinte, então nós temos que ver quanto tempo ele caminha 1 hora, quantos segundos nós temos em 1 hora, quantos segundos? Primeira coisa, vamos trabalhar o tempo, né?
quantos segundos nós temos em uma hora? Nós sabemos que uma hora corresponde a 60 minutos. E sabemos também que 60 minutos corresponde, e que cada minuto, desculpe, e nós sabemos também que um minuto corresponde a 60 segundos. Ok? Então, se em uma hora nós temos 60 minutos e em um minuto nós temos 60 segundos, nós podemos escrever que em uma hora nós temos 60 minutos vezes 60 segundos, que dá 3.600 segundos. Ou seja, ele caminha todos os dias 3.600 segundos. A distância que ele percorre, a distância total percorrida por dia, tá, será esses 3.600 segundos, né, que é o tempo que dura, multiplicado pelo tamanho do passo que ele dá, 80 centímetros, multiplicado por 2. Por que eu vou multiplicar por 2? Porque em cada segundo ele dá 2 passos. Então, a cada segundo, né, isso aqui é em 1 segundo. Em 1 segundo, ele dá 2 passos de 80 centímetros. Se você agora diz que isso aqui acontece 3.600 vezes, vamos lá. 3.600 vezes 80 vezes 2. Como eu não tenho aqui ela pronta, deixe-me pegar aqui a calculadora, tá? 3.600 vezes 80 vezes 2 é igual a 576 mil. 576 mil o quê? Né? 576 mil centímetros. Então, 576 mil centímetros. Essa é a distância. Mas ele pergunta quantos quilômetros ele percorre por dia. Ora, eu vou transformar centímetro em metro. Vamos dar uma olhada rápida aqui, depois nós vamos para uma teoria. A vírgula está aqui, centímetro, decímetro, metro. Pronto. Então ele anda 576, vamos dar uma brincadeira, fazer uma brincadeira aqui. 5.760 metros. Se a pergunta fosse em metros, estaria resolvido, né? Mas a pergunta é em quilômetros. Agora eu tenho que sair de metro para quilômetro. A vírgula está aqui, metro. Decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, isto aqui é igual a 5,760 quilômetros. Daí está respondida a pergunta do professor, né? Se ele anda 1 hora por dia, o passo dele tem 80 centímetros e ele dá 2 passos por segundo, ele, durante um dia, ele caminha 5.760 quilômetros, tá? Então, como é que nós fizemos isso? O tempo é 1 hora. 1 hora tem ao todo 3.600 segundos, é só fazer 60 minutos que temos em 1 hora, multiplicado por 60 segundos, que é a quantidade de segundo em cada minuto. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. 3.600 segundos multiplicado por 80 centímetros, que é o tamanho do passo, multiplicado por 2, que é a quantidade de passos que ele dá a cada segundo, nós chegamos a este número aqui, 576 mil. Vou repetir ele aqui, ó. 576, 1, 2, 3 centímetros. Mas eu quero em quilômetros. Então, eu tenho que converter em quilômetros. Olha só,
A vírgula está aqui, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Isso é igual a 5,76 quilômetros. Então ele anda quase 6 quilômetros todos os dias. É uma boa caminhada que o professor faz para oxigenar o cérebro dele. Sugiro que você faça isso também. Tá? É uma boa caminhada, quase 6 quilômetros por hora a velocidade dele. Tá ok? Mas você precisa conhecer a teoria da transformação das unidades, ok? Então nós vamos fazer uma rápida visualização teórica disto aqui, né? Você viu que eu transformei 576 mil centímetros, eu transformei isso em 5,76 quilômetros. Você precisa conhecer a escala, né? Então, o metro está aqui, no meio. Para a direita, você tem decímetro, centímetro e milímetro. Para a esquerda, nós temos decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, quando você caminha a vírgula para a direita, né, você está transformando a medida nas unidades que estão à direita. Ou você pode caminhar a vírgula para a esquerda. Olha, eu tinha 576 centímetros. Então, 576 mil centímetros. A vírgula estava no último zero nesta posição, centímetro. Eu quero quilômetro. Então, quantas casas eu vou andar a vírgula para a esquerda? Primeiro se eu quero transformar centímetro em quilômetro, eu vou caminhar com a vírgula para a esquerda ou para a direita? Olha, está aqui a régua das medidas. O centímetro está aqui. O quilômetro está para a esquerda. Então você vai caminhar a vírgula para a esquerda. Se você quer transformar de uma unidade que está mais à esquerda para quem está mais à direita, a vírgula vai caminhar para a direita. Tudo bem? Então, se eu quero sair de centímetro para quilômetro, a vírgula vai caminhar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Foi o que nós fizemos aqui, ó, 576 mil centímetros. Decímetros, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5 casas. 5,76 quilômetros. É isso aí. Então, o exercício fica resolvido e você com uma noção dessa escala de medidas, tá ok? Para completar este exercício, esta noção, eu vou pedir que você transforme o seguinte, transformar. Vamos fazer alguns exercícios de fixação. Transformar, ok? 6 quilômetros, tá? Em metros. Transformar em metros. Letra B. Transformar 5 minutos em segundos. Letra C. Transformar 760 centímetros em metros. Ok? Então, trabalhar esses 3 exercícios. 6 quilômetros para metro fica fácil porque eu sei que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, para eu transformar, eu sei que são 6.000 metros. Mas vamos usar aqui, ó. O 6 está aqui, a vírgula, o 6 está aqui, tá? A vírgula está aqui, ela vai ter que caminhar para a direita. Então, uma casa, 2 casas, 3 casas, a vírgula ficou aqui, ó. 6.000. 5 minutos em segundo. 1 minuto
tem 60 segundos. Então, eu vou fazer 5 vezes 60, que dá igual a 300 segundos. Agora, 760 centímetros em metros. Eu vou ter que caminhar para a esquerda 2 casas. Então, 760 centímetros está aqui. Decímetro, metro, ó. Decímetro, metro, 2 casas. Fica 7,6 metros. Ok? Vamos continuar. Transformar, letra D. Transformar 85 centímetros em quilômetros. Letra E. Transformar 20.000 milímetros. 20.000. Transformar 20.000 milímetros em quilômetros. Ok? E transformar 800 gramas. Transformar 800 gramas em quilogramas. Ok. Vamos trabalhar. 85 centímetros em quilogramas, ó. Tá aqui o 85. O 85 tá nessa posição. 85. A vírgula tá aqui. Quantas casas nós vamos andar para a esquerda? Porque o quilômetro tá lá na esquerda. Centímetro. Vamos andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Então, tem o 85 aqui. A vírgula tá aqui. Vai andar 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui. Ok? Então, de 85 centímetros para quilômetros, nós andamos com a vírgula 5 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou o número escrito assim. E de 20.000 milímetros para quilômetros. Ó, a vírgula está aqui, em milímetros. Ela vai andar quantas casas para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas para a esquerda. Então, o 20.000, né? Vamos escrever aqui do ladinho, 20.000. E a vírgula está aqui. Agora ela vai precisar se deslocar 5 casas para a esquerda. 6 casas, desculpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou 0,02. 0,02. Eu posso cortar, né? Fica 0,02 e esse monte de zero, né? Esse zero aqui eu posso, esses zeros que estão à direita, né? Eu posso cortá-los e fica só 0,02. 800 gramas para quilograma. Olha que coisa interessante. A escala é a mesma, só tira o metro e vai para o quilograma. Você pode trabalhar isso aqui, ó, 800 gramas. Supõe que grama é metro, né? Mas eu não vou fazer uma doidice dessa. Eu vou mostrar a escala de grama, ó, grama. Aí, ó, decigrama, centigrama, miligrama, né? Aí para a esquerda nós temos decagrama, 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 vou afastar mais o traço, hectograma e quilograma. Você poderia só colocar aqui, ó, HG e não dá para colocar DG porque já tem ali o decigrama, né? Então fica deg mesmo. Ok? Decagrama. Vamos lá. 800 gramas. A vírgula está aqui, ó, neste ponto. A vírgula está aqui em grama. Vai caminhar para a esquerda, que é onde está o quilograma. Então, 1, 2, 3 casas.
Então, como você tinha 800, agora vai ficar assim. A vírgula está aqui no 800. 1, 2, 3. Então, vai ficar 0,800 quilogramas. Ó, andou as 3 casas para a esquerda. Tudo bem? Então, com esses exercícios, nós demos uma passada na escala de comprimento e na escala de massa, né? A escala de comprimento tem como ponto central o metro e a escala de massa tem como ponto central o grama. O grama, não é a grama. A grama é aquela do jardim, do campo, do mato. Aqui é o grama. Você diz que algo pesa 1 grama, 2 gramas, e não que ele pesa 2 gramas ou 1 grama, né? Então é isso aí, é 1 grama e 2 gramas. Ok, eu tenho aqui para você uma coisa interessantíssima, tá? É o nosso exercício número 2. Esse exercício pede para você, na letra A, transformar 3 quilômetros quadrados em metros quadrados. Ora, eu não poderia transformar 3 quilômetros quadrados em metro, tem que ser em metro quadrado, porque eu estou falando agora de área, né? Então, se aqui é quilômetro quadrado, eu estou falando de área. Se eu quero transformar isso aqui em metro, só pode ser em metro quadrado, porque eu estou falando de área, conversão de área. Quilômetro quadrado é porque este é um lado com 1 quilômetro e este outro lado também tem 1 quilômetro. Então aqui nós teríamos 1 quilômetro, 1 quilômetro em cima, 1 quilômetro do lado. Então a área teria 1 quilômetro quadrado, ok? E aqui é metro, então seria metro quadrado. Como é que você transforma isso de quilômetro quadrado para metro quadrado? Deixe-me colocar novamente a nossa escala. Olha só. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Decâmetro, hectômetro, HM. Vamos botar HM. Hectômetro. É isso, hectômetro, HM. Hectômetro, quilômetro. Então, é assim mesmo que se escreve, HM. Hectograma seria HG, né? Então, veja só, eu quero transformar 3 quilômetros em metro. Eu vou andar quantas casas para a direita? 1, 2, 3 casas para a direita. Mas um detalhe, né? Ó, 1 casa, 2 casas, 3 casas. Só que tem um detalhe. Como eu estou falando de medida de área elevada ao quadrado, ao caminhar para a direita, eu vou avançar para cada casa 2 zeros. Então eu ando 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Para cada medida, eu ando 2 casas. Né? Para cada deslocamento, 2 zeros. Ó, um deslocamento, 2, 3. Então, 6 zeros. Aí, vamos colocar, ó, 3 milhões de metros quadrados. Então, 3 quilômetros quadrados dá um total de 3 milhões de metros quadrados. Ok? Vamos para a nossa letra B. Nossa letra B é transformar 0,007 quilômetros quadrados em centímetros quadrados. 0,07 quilômetros quadrados em centímetros. Vamos ver quantas casas a gente anda. 1, 2, 3, 4, 5 casas.
Entretanto, como é quadrado, como é medida de área, eu vou andar 10 casas, vou multiplicar. São 5 deslocamentos vezes 2 zeros para cada um, né? Avança. Então, 10. Então, estou 1, 2, 3. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 70 milhões de centímetros quadrados. É importante você pegar essa dinâmica de avançar uma certa quantidade de casas para a direita ou para a esquerda. Na nossa letra C, vamos fazer o contrário. Nós temos assim, ó, 12 mil centímetros quadrados, 12 mil centímetros quadrados, e eu quero transformar isto em metro quadrado, ok? A vírgula vai agora andar para a esquerda, ó, centímetro para metro. Quantas casas? Uma, duas. 2 vezes 2, 4, porque é quadrado. Então ela vai andar 4 casas para a esquerda. Está aqui a vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, 1,2 metros quadrados. Está entendendo a dinâmica de como é que se lida com essas medições? Ok? Agora, olha esse aqui. Letra D. Na letra D, eu tenho 2 decímetros quadrados e eu quero transformar isto. 2 decímetros quadrados e eu quero transformar isto em decâmetro quadrado. Ok? 2 decímetros, a vírgula está aqui. 2 decímetros eu quero transformar em decâmetro. Quantas casas? 1, 2. Na verdade, 4. Então, a vírgula está aqui. Aí, 1, 2, 3, 4. A vírgula ficou depois do terceiro zero. Então, fica 0, 1, 2, 3, pronto. A vírgula andou 4 casas para a direita. 0,0002 decâmetros. Entendeu? Pegou esse esquema, essa forma de trabalhar? Certo? Se fosse ao cubo, se fosse volume, vamos fazer um pequeno exercício aqui, que você queira transformar, letra F. Você quer transformar 3 metros cúbicos, né? 3 metros cúbicos em milímetros, em centímetros cúbicos. Ora, metro cúbico, você vai andar uma casa, 2 casas. Como é o cubo, são 3 medidas, né? São 3 medidas, né? Base, largura e altura são 3 medidas, então você vai multiplicar por 3 os deslocamentos. Quantos deslocamentos são? 1, 2. 2 vezes 3, 6. Então, isto aqui vai ficar 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver. Estava aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 milhões de centímetros cúbicos. Essa é a ideia de andar para a direita, andar para a esquerda, ok? Como é cúbico, você vai ter que andar com a casa para a direita ou para a esquerda. Três movimentos, 3 zeros ou 3 vírgulas a cada deslocamento. Tudo bem? Por enquanto, gente, essa aula para por aqui. Na próxima aula nós vamos trabalhar potência de 10 e algarismos significativos, mas eu tenho que parar aqui para ela não ficar longa demais. Um grande abraço e, se quiser, entre na nossa página do YouTube para curtir. Minha internet caiu, é o que acontece quando chove na nossa cidade, tudo bem? Mas é a Academia Nobre Silva, entra lá na Academia Nobre Silva, depois eu mostro quando a internet estiver melhor aqui, eu mostro ela, a minha página
para você poder ver, mas só escrevendo. Entra no YouTube e digita lá no YouTube Academia Nobre Silva. Tudo junto, Nobre Silva junto, tá ok? E você vai ver a nossa página, ó, com este símbolozinho aqui, ó, tá ok? É isso aí. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, pessoal. Valeu!